Arro! Olá, seja bem-vindo a um vídeo, né? Um vídeo meio de sopetão aí dos sistemas florais dos araxás. Olá, eu sou o Márcio Amorim, sou terapeuta floral dos araxás e realmente agora foi um vídeo meio que de sopetão. Vai acontecendo as coisas e a gente não consegue ficar longe, né, de querer falar para vocês sobre alguns acontecimentos que casam com tal perfeição que a gente vê que as essências florais do araxás elas têm um propósito muito diferente de vários outros sistemas que existem por aí. As essências florais dos araxás ela não nasceu apenas de um propósito meu de chegar e dizer assim, eu quero fazer uma essência floral, eu quero virar um terapeuta floral, eu quero me tornar um criador de um sistema floral. Não foi bem isso, né? Eu já conhecia sistemas florais antes, já trabalhava com algum floral antes de fazer o meu floral e durante algum tempo, depois eu abandonei e passei a não trabalhar mais com os florais e ficar somente dentro da fitoterapia. E dizia, né, principalmente para a dona Lourdinha e o seu Ismael, são pessoas que me acompanharam, que fazem parte dessa história dos florais, que eu faria sim, né, um dia um floral, se eu pudesse realmente viver do sistema floral e fazer com que as pessoas também pudessem viver, né, e ter uma vida produtiva, uma vida onde financeiramente eles pudessem ter remuneração através das essências florais que eu fizesse. Por que eu falava isso para ela? Porque eu vinha de um centro espírita onde nós atendíamos, né, eu cheguei a atender mais de 1000 pessoas por ano, gratuitamente preparando a fitoterapia para eles e atendendo com acupuntura, que era o que eu fazia, né? E eu tenho um grande conhecimento em técnicas de alívio de dor, eu aliviava as dores das pessoas e dava fitoterapia. Apesar de eu ter conhecido os florais antes, de eu já ter esse conhecimento, eu tinha abandonado os florais e ficado somente com a fitoterapia, porque era proposta da casa fazer fitoterapia e doar fitoterapia para as pessoas. Eu já doava o meu trabalho com a acupuntura e também a fitoterapia. Eu fazia isso toda terça-feira. Isso foi mais de 10 anos fazendo isso. E uma vez por mês nós viajávamos para o sertão, para o interior, e ali eu atendia, né, de 7 da manhã, às vezes até 5, meia, 6 horas da tarde. Às vezes chegamos a ir até 7, 8 horas da noite, em poucas vezes, mas chegamos aí até esse horário. E era filas e mais filas para estar atendendo. E eu atendendo muito rápido, eu atendia, preparava a fitoterapia e ali para eles. Nós tínhamos uma equipe que nos ajudavam também, mas a manipulação, a quantidade de fitoterapia, o preparo das essências, os compostos eu ditava e o farmacêutico que ia comigo fazia esse preparo e dava para as pessoas. Isso foi mais ou menos durante aí 10 anos. E durante esse tempo já estava trabalhando já há algum tempo nessa mesma linha, fazendo esse trabalho, que era um trabalho caritativo. Eu tinha o hábito de sair da faculdade às vezes, né, e eu tinha o hábito de sair do consultório, né, às vezes, e visitar a dona Lourdinha. E um dia eu chegando na casa da dona Lourdinha, ela me viu e saiu na porta da cozinha, veio de encontro a mim, eu cumprimentando ela. Oi, dona Lourdinha. Ela falou assim, oi, e veio na minha direção e apontou o dedo para mim e disse assim para mim, ô Márcio, você conhece o livro O Homem e a Missão? Eu falei assim, não. Você já leu? Eu falei assim, não. Na verdade, quando ela perguntou se eu já tinha lido, eu levei um susto, porque eu tinha ganhado realmente esse livro, mas eu não tinha lido. E eu falei, não. E ela foi lá dentro, voltou, entregou o livro e me deu o livro na minha mão. Você precisa ler esse livro, porque o seu trabalho é muito parecido com o dele. Que era o Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um médium muito conhecido aqui na região de Sacramento, e ele conhecia muito a fitoterapia e a homeopatia. Então ele preparava remédio para as pessoas, mais fitoterapia, apesar de ter estudado com o senhor Mariano a homeopatia. E a história dele é muito bonita, né? Tem alguns filmes que falam sobre ele, mas não vamos falar da história dele aqui não.
E quando a dona Lourdinha me deu esse livro, ela entrou para a cozinha da casa dela. Eu tinha o hábito também de entrar junto com ela. Eu tenho liberdade, muita liberdade na casa deles. Eles sempre me trataram como um filho. E eu entrei na cozinha e fiquei em pé do lado de cada mesa e ela do lado de lá picando um negócio assim na pia, que era, acho que é cebolinha, alguma coisa assim. E de repente veio um aroma muito forte. E eu falei cheiro na hora. Eu falei, dona Lourdinha, mas que cheiro é esse? Ela, cheiro? Eu falei, não, é um aroma, um perfume muito gostoso. Ela falou assim, deve ser do jasmim. Mas que jasmim? Eu falei, vem cá para você ver. E ela me levou, né, na porta e chegamos do lado da porta da casa dela, tinha uma parreira de jasmim que eu nunca tinha reparado, porque tem muita planta mesmo lá e eu nunca tinha reparado. Aí ela tinha aquela parreira de jasmim, nós entramos dentro da parreira praticamente. E ela me mostrou a flor, uma florzinha pequenininha, e eu senti o aroma ali, falei assim, nossa, é ela mesmo. E quando eu fiz assim, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim, faça um floral desse jasmim. Eu fiquei meio assim, falei, isso é coisa da minha cabeça, não vou dar confiança para isso não. Assim, uma coisa da minha cabeça. E continuei ela conversando comigo, daqui a pouco veio outra vez uma voz bem mais forte. Faça um floral desse jasmim. E a voz é muito clara para mim. E eu olhei para a dona Lourdinha e falei, dona Lourdinha, posso fazer um floral desse jasmim? Ou dessa flor? Ela, pode, por que não? E eu, saindo dali, eu fui para casa, já cheguei em casa, falei com a minha mulher, falei, vou fazer um floral amanhã. E preparei as coisas, fui lá e olhei no mapa astrológico, porque eu gosto de ver como é que está a lua, como é que estavam as energias, se era realmente o momento de colher aquela flor. E realmente era o momento exato, aquela coisa perfeita. Aí ali aconteceu dois encontros. O meu encontro com os conhecimentos de Eurípides, a ideia de Eurípides, né, o fato de fazer o floral e também o momento ser aquele. A lua estava cheia, estava tudo pronto para fazer, né? Não tinha nada no mapa que pudesse tirar a força da planta, né? Então, assim, astrologicamente, o tempo estava perfeito. E eu fui lá e fiz o floral. E ela ficou por 28 dias enterrada. E eu, passou os 28 dias, na outra lua cheia, eu tirei essa planta, levei, né, para dentro do laboratório da Flora mesmo, e preparei a essência floral lá. Manipulei do meu jeito, do jeito que eu tinha intuído para ser feito. E fui falar com a dona Lourdinha, né? Dona Lourdinha, mas a senhora lembra daquele floral de jasmim? Eu fiz aquele floral. Ah lá, que legal! E você sabe que planta é aquela, que floral é aquele, ou que jasmim é aquele? Eu falei assim, não. Ela falou, bem, aquele jasmim, ele é oriundo de um pé de jasmim que foi plantado por Eurípides Barçanufo na escola de Sacramento há mais de 100 anos atrás. Essa é uma muda daquela planta lá. Quando ela falou isso, eu levei um susto muito grande, porque haveria ele já o terceiro ou a quarta coincidência para fazer aquele floral. E quem trouxe a ideia de fazer esse tipo de planta para cá, esse tipo de planta não, esse tipo de projeto de doar e de fazer fitoterapia para cá, que existe um pouco essa cultura nessa região, foi Eurípides Barçanufo, né? Então, na verdade, ele é o pai da primeira ideia, né? Da ideia de criar um tipo de fitoterapia, um tipo de remédio à base de planta para distribuir para a população, né? E isso mexeu muito comigo, porque ali eu estava recebendo a primeira bênção, né? A bênção do laboratório, né? Porque ele realmente manipulava as plantas. E eu tenho uma habilidade muito grande para manipular a planta. Fui saber depois, também não foi na hora, mas fui sabendo isso depois, eu fui percebendo que realmente a manipulação estava vindo de uma forma muito boa. E a partir daquele momento eu comecei a produzir várias essências. Eu cheguei a produzir 140 essências. E eu tive vontade depois, eu queria fazer alguma coisa a nível de anjos, a nível de coisas que ligassem a essa espiritualidade. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou renomear essa planta como, cada floral desse, vou dar como simbologia, vou falar o nome do floral, mas com simbologia, né, eu vou colocar o nome dos anjos
que são 72 anjos. Vou separar 72 anjos e vou fazer 72 nomes, né, dos anjos, né, e vou direcionar cada anjo para uma planta. E ali sim, ali eu vou desenvolver um sistema que vai estar homenageando também os anjos. Eu sempre fui muito ligado à coisa de anjo da guarda, minha mãe fazia muitos com a gente, sempre deveria para ser um anjo da guarda, e eu tive essa vontade de fazer isso. Aí eu tive uma informação que veio para mim também, dizendo para que eu não fizesse isso. Não pelos anjos, mas porque o nosso sistema ele ia muito além. E as pessoas se olhassem como se fosse um floral dedicado a anjo, direcionado para anjo, podia cair para uma conotação meio esotérica demais. E quando é muito esotérico, há pouca credibilidade para quem é mais cartesiano. E que eu devesse tomar cuidado com isso, para que não fizesse isso, mas que eu poderia manter, né, o número de 72 ou 72 essências florais. E isso eu fiz. Como 72 é um número cabalístico, né, são 72 anjos da guarda, eu continuei usando um kit de floral com 72 essências florais. Mas até então eu não ensinava ninguém, ninguém trabalhava com os florais, eu não dava curso e não tinha... não era um objetivo forte ainda, não tinha pegado essa ideia de fazer isso. E isso em 2003, né? Em 2006 eu passei, aí nós fizemos alguns estudos, né, científicos na faculdade, nós temos onde foi feito aí um projeto de pesquisa, onde eu estudei quatro essências aí, fazendo um efeito, né, em animais doentes. Esse teste foi feito com animais, mas eu já usava floral dentro do laboratório, dentro do meu consultório, na roça onde eu atendia, já usava há muito tempo, estava usando já milhares e milhares de pessoas tomando essência, mas eu queria que esse floral tivesse um efeito, alguma coisa científica nele que comprovasse para mim começar a quebrar as objeções. Então aí foi a segunda objeção, né? A primeira objeção foi a permissão. Depois eu tive a segunda objeção quebrada, que foi, né, não é científico. Eu fiz o trabalho científico. Aí eu já comecei a perceber que as coisas estavam caminhando muito corretamente. Mas até aí eu não sabia de mais nada, para mim já estava pronto. Eu em breve, ou numa oportunidade, eu ia começar a levar esse curso para fora. Até então eu não tinha feito nada disso por enquanto, né? Ou não tinha feito o projeto para levar esse trabalho para fora. E um tempo depois, né, se eu não me engano, aí, entre 2007 e 2008, eu fui convidado para ensinar sobre aura, sobre chakra e falar um pouco sobre florais num encontro aqui em Araxá, chamado Alta de Souza. Era um encontro, né, espírita, onde no final de semana vem muitos profissionais, né, que tem essa ligação espiritual, né, ele não precisa ser espírita, mas que ele tem um conhecimento espiritual assim, de alguma área, que ele venha falar sobre aquele tema. E eu fui chamado para falar sobre os temas florais. E a aura chakra, que é um trabalho que eu dominava bem, ainda mais depois que eu fiz os cursos, né, dentro da doutrina espírita, eu comecei a entender mais ainda e começou a casar com tudo que eu já percebia, que eu já sentia e que parece que eu já sabia. Então foi muito, muito legal esse movimento. Aí a partir daí, eu dando essa aula, nós fomos lá, comecei a dar essa aula, e era mais de 40 pessoas numa sala, e deu o horário do café, eram umas 10 horas, 10 e meia mais ou menos. Eu saí dessa aula e subi para tomar o café, e nisso do lado tinha uma entrada assim, era uma rampa, e do lado tinha uma entrada, e tinha um homem ali moreno com uma faixa na cabeça, eu não conhecia, com uma pena e um cachimbo, balançando o corpo, com um boná do lado, balançando o corpo e fazendo esse movimento. Quando eu passei, ele falou para mim assim: "Ô doutor, posso falar com o senhor?" Eu falei: "Ah, pois não." E eu fui em direção a ele, virei e fui em direção a ele.
Quando eu fui chegando perto dele, ele disse assim para mim: os índios estão te observando. Eu falei, eu não entendia nada sobre índio. Aí ele repetiu outra vez. Aí eu falei, o quê? Ele disse, os índios estão te observando. Aí eu falei, mas como? Aí ele disse assim, deixa eu te explicar. Eu estava ali dando uma aula, ou dando uma palestra, e eu estava falando dos meus ancestrais. E eles vieram na sala, na hora que eu estava falando, e mandaram eu te entregar 2 flores. Eu falei, pois não. Que flor que é? Aí ele disse assim para mim, a primeira flor, ela é enrugada, a folha dela é muito enrugadinha. É uma flor um pouco azulada, né, um pendãozinho, mas ela é muito enrugadinha, ela é enrugadinha, assim, bem enrugadinha a folha. Eu falei, mas enrugada, a folhinha enrugada que eu conheço é a flor da sálvia. Mas a sálvia não flora aqui. E esse senhor disse assim para mim, não é a sálvia. Ela tem uma penugem branca, ela é mais larga, o nome não está me vindo na cabeça agora. E ela tem uma penugemzinha branca em cima. Eu falei, então é a pulmonária. Então é a pulmonária? Ele disse, sim, é essa mesmo, a pulmonária. Quando ele falou que era a pulmonária, eu já me senti um arrepio, as pernas já dobrou um pouco, mas até aí foram palavras induzidas. Né? Ele falou um pedacinho, eu complementei um pedacinho, e ali nós chegamos na pulmonária, que é realmente uma planta que a gente estava falando. Até aí eu tinha ainda a dúvida de que foi uma manipulação de conversa entre eu e ele. Mas aí ele entra com a segunda planta. Mas a segunda planta, você está errado, porque você está usando o girassol fêmea, e você não pode usar o girassol fêmea. Quando ele falou essa frase, as pernas mesmo perdi totalmente ali naquele momento. E eu estava usando essas 2 plantas para fazer um remédio. E ele disse para mim, o girassol que você está usando está errado. Você está usando o girassol fêmea, você não pode usar o girassol fêmea, você tem que usar o girassol macho. Com esse susto, né, e passando assim, eu olhei já meio atordoado e falei para ele, mas qual a diferença do girassol macho e do girassol fêmea? Pessoal, a diferença é que o girassol macho é um girassol que ele dá num pé só. Então ele é grande, ele faz isso. É uma folha, uma flor só. O girassol fêmea é aquele que tem vários galhos, né? E aqueles girassóis pequenininhos. E eu realmente estava usando esse girassol pequeno para fazer esse remédio. Isso por quê? Porque a flor pequena caberia com mais facilidade no vidro. Então, para mim, era mais fácil. E o interessante é que ele falou do sexo da planta para mim. Né? E eu não tinha mais o que falar, porque ali eu vi que eles realmente leram tudo o que eu estava fazendo. Nem a minha esposa sabia desse projeto. O meu parceiro, que é o Adolfo, que planta comigo, que é o irmão que começou a mexer comigo desde o início, nem ele sabia. Ele estava plantando o girassol não, a pulmonária para mim, organizando ela na mandala para mim, mas eu não tinha nem contado para ele. E os dois nem se conheciam, não tinham acesso um ao outro. Quando eu vi que realmente era uma conversa entre eu e o cacique, que aí ele veio me falar que ele era o cacique da tribo dos Araxás, e ele me explicou, né, quem era ele, e ele falou, eu tenho autoridade para estar te falando isso, porque eu sou o cacique da tribo, né, o cacique dos Araxás, né, eu faço parte dos povos remanescentes da tribo dos Araxás, né, então eu sou o cacique dos Araxás. E ali foi o primeiro contato que eu tive com o cacique. Né? E aí eu não tinha o que fazer. Eu só olhei para ele, botei a mão assim e falei assim, eu tenho a permissão? Já chorando, né? E ele falou assim para mim, você tem a permissão. Quando eu falei para ele, eu perguntei para ele assim, que eu tenho a permissão, ele disse para mim que eu tinha a permissão, eu falei muitas coisas através dessa palavra, dessa pergunta. Ali foi o meu pedido. E o meu pedido para os Araxás foi o seguinte,
eu posso colher as flores para fazer remédios florais nas terras que pertencem aos araxás? Ele diz para mim, você tem a permissão. Então, para nascer as essências florais dos araxás, eu tive 3 permissões, né? Ou foram me permitido, né, passar por cada etapa. A primeira etapa foi através de Eurípides Barçanufo. A segunda foi através... A primeira foi através do momento com Eurípides Barçanufo e com Dona Lourdinha, né? O segundo foi passar pela faculdade e fazer uma pesquisa científica dentro da faculdade e depois ter um encontro com a espiritualidade dos índios araxás ou com a ancestralidade dos índios araxás. Então os índios araxás, eles abençoam essas essências e eles sabem do projeto, né, que vem crescendo de uma forma muito intensa com os nossos trabalhos, que é o trabalho de formar terapeutas florais. E isso tem sido um acontecimento muito constante, né, das pessoas sentirem a energia indígena quando estão usando aquelas essências florais. Não que eles tenham feito os florais, mas que eles abençoaram e nos deram, né, a possibilidade de utilizar as flores colhidas nessa região que realmente pertence a eles. Nós estamos morando em cima de uma terra que não nos pertence, porque eles são os donos dessas paisagens aqui. Eles são os primeiros donos. E por eu ter pedido, né, essa autorização para que se eu pudesse fazer, isso fortaleceu o nosso sistema e muito. Então, tem várias etapas aí que passaram de forma muito cadenciadamente. Parece que foi encontros marcados. Por isso que as essências florais dos araxás, ela é muito séria. Os terapeutas que entram por essa linha dos araxás, eles têm que ser íntegros com os araxás, íntegros com o sistema floral. Aqueles que não são íntegros, eles não continuam. E são muito poucos, podem ter certeza. Porque só saem aqueles que não quiseram ouvir o chamado e não acreditaram no chamado. E são muito poucos. A maioria fica com muita força. E aí nós temos o sistema floral dos araxás. Até o meu encontro com o índio era chamado Florais de Araxá. A partir daquele encontro ficou Essências Florais Araxás. E num terceiro encontro com uma anciã, uma senhora muito, né, capacitada, ela disse para mim, não, ainda não está certo, é Florais dos Araxás. Aí se tornou Essências Florais dos Araxás. Bem, era isso que eu queria contar para vocês, as fases que nos levaram e que nos trouxeram até aqui. Certinho? Então, num próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa história que tem mais encontro vindo por aí. Um grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau!